Olá pessoal, espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, com a família, saindo apenas o necessário, fazendo aquilo que se deve fazer numa pandemia como essa, para se proteger de um vírus tão brutal como esse, Enquanto isso, nós estamos aqui nesse novo formato, trazendo para vocês aquilo que nós deveríamos trazer na escola, mas como a regra é o isolamento social e o afastamento das pessoas de maneira geral, então a gente está utilizando desse recurso, dessa nova possibilidade, que quem sabe não seja uma possibilidade para o futuro. Quem sabe em meio a isso tudo, com isso tudo acontecendo após esses acontecimentos dessa pandemia, por exemplo, isso não já seja uma evolução na estrutura da educação mundial, Então nós não poderíamos fazer diferente, a gente precisava também se adaptar a esse padrão, a esse novo mecanismo, tá bom? E eu não seria diferente, Tive também que me adaptar a esse novo recurso, essa nova possibilidade. Confesso a vocês que não lido muito bem com isso, tá bom? A gente está mais acostumado ao feedback em sala de aula e a conduzir a nosso conteúdo de acordo com a necessidade de cada um de vocês, tá bom? As perguntas que vão aparecendo, isso vai condicionando, fazendo com que a nossa organização mental do conteúdo e da aula que a gente tinha programado, por exemplo, siga um rumo, e esse rumo é mais determinado por vocês. Nesse mecanismo não, é um meio solitário, mas digamos assim, enxuto, em que a interação vai ser, na verdade, uma possibilidade posterior de a gente, através de um chat ou ainda de uma live, fazer esse contato direto com vocês para sanar quaisquer dúvidas que sejam em relação a esse conteúdo. E aí, pessoal? Nessa aula agora a gente vai tratar sobre morfologia. Uma parte da morfologia, porque a outra a gente já tratou lá no primeiro bimestre. A parte da morfologia que a gente vai tratar agora tem um nome complicado, tá certo? Mas é só uma questão de nomenclatura, que é morfologia taxonômica. Esse nome, na verdade, mesmo que seja uma palavra de difícil acesso, é para tratar de algo que a gente já tem conhecimento, que é do estudo das classes gramaticais. A gente sabe que as classes gramaticais dividem-se em 10, Nós temos 6 delas que são variáveis e 4 que são invariáveis. A gente vai começar o estudo pelas classes gramaticais variáveis, as nominais, especialmente pelo substantivo. Na condição substantiva, a gente vai ver que o substantivo, assim como o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, eles constituem o que chamamos de uma célula nominal. Essa célula nominal tem como centro o substantivo, esses elementos periféricos, o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo, tem função adjetivo por agregar valor a esse substantivo. Então, a gente vai tratar disso a partir de agora, tá certo? No material de vocês, aí na página 8, livro 2, vocês vão, inicialmente, como você já é de praxe, vocês vão levar em consideração o QR Code, Levar em consideração isso aqui, o papel do substantivo. Vejam do que trata o vídeo, serve como introdução para o conteúdo, E de certa forma faz com que você vá para o conteúdo sabendo de alguma coisa quando for fazer uma leitura sobre. Então a gente vai começar a tratar sobre o substantivo. Esta parte na margem esquerda aí foi tudo isso que eu mencionei anteriormente. Então a gente vai passar já para o substantivo aqui em questão, tá bom? Então vamos lá. Substantivo e seus determinantes. O que vem a ser substantivo? Como o autor próprio diz, tradicionalmente, o substantivo ele é classificado como a classe gramatical que designa os seres em geral. O que significa designar os seres em geral? O que é um ser? Ser, na verdade, é tudo aquilo que tem existência própria. Então, se esses seres existem e a gente pode atribuir a eles nomes, o substantivo representa, na verdade, essa possibilidade de nomenclatura a esses seres. Ou seja, é a palavra que dá nome ao ser. Então, Evanildo Bechara, ele traz um conceito interessante sobre substantivo. Ele diz o seguinte, se caracteriza por significar o que convencionalmente chamamos de objeto substantivo. Ou seja, as substâncias, homem, casa, livro. Ao atribuir nomes a estes elementos, a essas substâncias, digamos assim, a gente está fazendo uso essencialmente da classe gramatical chamada de substantivo. Em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos como substâncias. Ou seja,
qualquer coisa se possa atribuir nome, como qualidades, estados, processos, etc. O substantivo, como mencionei anteriormente, é a palavra que dá nome ao ser. Palavra que nomeia qualquer ser, qualquer coisa que possa ser atribuída a nomes. Daí surge a possibilidade de chamarmos essas palavras de substantivo. Então, se a gente levar em consideração que a informação depende sempre de uma organização que se volta para o ser, então esse substantivo ele passa a ter um papel principal do ponto de vista da informação, porque toda informação parte de um ser, essencialmente, tá certo? Classificação do substantivo. Eles podem ser classificados de acordo com seus usos e formas, em subgrupos. Esses subgrupos, na verdade, eles acabam um eliminando o outro, tá bom? Então vamos lá. Substantivos comuns e próprios. Os comuns designam seres em geral, já os próprios designam seres individuais de uma mesma espécie, particular, própria. Por exemplo, atribuir o nome ao ser de maneira comum, a gente nomeia, por exemplo, uma mesa. Em qualquer lugar que você for, a mesa, por mais diferente que ela possa ser, o nome mesa é um nome comum, tá certo? É comum a todo objeto que sirva para aquela funcionalidade. Já os substantivos próprios, na verdade, eles são próprios daqueles seres em especial, tá bom? Por isso, os nomes próprios de pessoas, de lugares. Então, por essa razão que há essa distinção. O substantivo próprio ele vai ser comum? Claro que não. O substantivo comum ele vai ser próprio? Claro que não. Agora, preciso que observemos a questão contextual, como já foi mencionado antes, né? A classe gramatical ela assume uma postura específica, né, de substantivo ou de qualquer uma outra classe, a depender do contexto. Substantivo concreto, aquele que tem existência própria, ou seja, aquele que não depende de outro ser para existir, cujo significado se define em si. Traduzindo isso, aquele que tem existência própria, não depende de outro ser para existir. Já os abstratos, que é o contrassenso dos concretos, é aquele cujo significado deve ser associado a um ser concreto, ou seja, depende de outro ser para ter existência própria. Por exemplo, homem existe, por isso substantivo concreto. Pedro existe, por isso substantivo concreto, né? Beleza existe, depende de um ser como um homem, como Pedro, para existir. Esperança depende de seres concretos para que tenham existência, tá bom? Então, o contrassenso aí entre concreto e abstrato está centrado essencialmente no fato de ter existência própria e de depender de outro ser para existir. Já os primitivos e derivados está voltado mais para a questão estrutural. Os primitivos são aqueles que não sofrem derivação, ou seja, são aqueles que dão origem a outros. E aqueles que se originam de uma base substantiva, de uma base significativa, melhor dizendo, são os que chamamos de derivados. Então, eles andam juntos porque um dá origem ao outro. Por exemplo, chuva trata-se de um substantivo primitivo, já chuveiro é derivado de chuva. Então, observa que se manteve a base significativa, ou seja, o radical da palavra chuva para chuveiro, tá certo? E foi acrescido aqui um sufixo eiro, que designa uma significação diferente desta. Ou seja, a palavra chuveiro surge, na verdade, da palavra chuva, que trata-se de uma palavra primitiva. Assim como livraria surge de livro, pedrinha surge de pedra, bananeira de banana, tá bom? Então, os substantivos derivados, eles têm sua base no radical do substantivo primitivo. Os simples e compostos, que também trabalham com a perspectiva da estrutura das palavras, dos nomes, os substantivos simples, são formados por um só radical. Os substantivos compostos são formados por dois ou mais radicais. Prestem bastante atenção. O substantivo simples, sendo formado por um radical, tá certo? Ele vai competir uma significação. Por exemplo, chuva tem o seu significado próprio, guarda tem seu significado próprio, tá certo? Então, representam, na verdade, duas palavras que apresentam uma significação própria, única e exclusiva, cada um com sua estrutura básica. Já a palavra guarda-chuva, ou seja, pegando dois radicais e unindo um ao outro, por intermédio do hífen, por exemplo, nós formamos uma nova palavra, uma nova possibilidade significativa, guarda-chuva.
E é preciso que levemos em consideração o seguinte: o fato de ser substantivo composto está dando nome a um ser apenas. Apresenta apenas uma condição significativa de representar apenas um ser, não importando se foi utilizado 2 radicais, 3 radicais, 1 radical, tá? Mas vai representar essencialmente um único ser, tá certo? Bom, gente, então, como no livro de vocês não tem a última classificação e a flexão dos substantivos, a gente vai para esses slides, tá bom? Para a gente concluir o nosso conteúdo. Então, como última classificação, nós temos os substantivos coletivos, que trata-se de um substantivo que, mesmo estando no singular, ele designa um conjunto de seres de uma mesma espécie. Por exemplo, a palavra enxame, que é uma palavra que, mesmo estando no singular, ele vai designar um conjunto de abelhas, tá certo? Assim como colmeia também, tá bom? A palavra classe, por exemplo, ó, designa um conjunto de alunos, ok? A observação importante que deve ser seguida aí é: o coletivo é um substantivo singular, mas que dá uma ideia de plural. Resumindo, nós temos o substantivo, ele classifica-se em substantivo simples e composto, primitivo e derivado, comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. 9 classificações, tá certo? Comum e próprio, como eu disse, o substantivo comum designa seres de maneira geral, tá certo? O próprio designa o ser específico, aquele ser, o nome é propriamente dele, tá certo? O simples é formado por apenas um radical, o composto formado por 2 ou mais radicais, tá certo? Embora seja formado por 2 ou mais radicais, ele representa um único ser, tá certo? O primitivo e o derivado. O primitivo dá origem ao derivado, ou seja, o derivado tem sua base fundamentada no radical do primitivo. Concreto e abstrato, tá certo? São contrassensual, assim como os anteriores. O concreto representa um ser, designam seres de existência própria, enquanto que o abstrato dá nome a seres que não têm existência própria, ou seja, que dependa de outro ser para existir. Esse outro ser é um ser concreto, tá bom? E por fim, o substantivo coletivo, que mesmo estando no singular, dá a ideia de coletividade. Nomeia um grupo de seres de uma mesma espécie. Dá nome a esse grupo de seres, certo? Então, ó, a partir de agora a gente parte para a flexão de substantivos. O material também não dá conta dessa parte do conteúdo, traz apenas um conceito básico da flexão destes termos, tá bom? Flexão de substantivo. Então, como vocês veem aí, ó, o substantivo é uma classe gramatical variável, portanto, permite mudança, alteração, variação. A palavra é variável quando sofre flexão, tá aqui, ó. Por exemplo, a palavra menino pode sofrer diversas variações. Pode admitir uma ideia de plural, ou seja, mais de um, ó, meninos. Pode mudar para o feminino, portanto, menina, certo? Pode indicar aumentativo, meninão, e ainda diminutivo, menininho. Então, nós temos aqui, ó, 4 possibilidades de mudanças para esse substantivo menino. Embora apareça mais, a gente poderia colocar menina no plural, por exemplo, o diminutivo também no plural, tá certo? O aumentativo também no plural, ok? Então, há diversas possibilidades de mudança, de alteração, que representa, na verdade, essa variabilidade do substantivo. Então, vamos à primeira delas. Flexão de gênero. Na língua portuguesa existem 2 gêneros, o masculino e o feminino, tá certo? Então, qualquer relação que se possa fazer com sexualidade é coincidência, tá? Segundo a gramática. Embora, culturalmente, a gente faça essa associação, tá bom? Pertence ao gênero masculino os substantivos que possam vir precedidos pelos artigos o, os, e uns. Preste atenção nos exemplos, ó. O velho e o mar, o Natal inesquecível, os reis da praia. Então, observa. O velho e o mar. Nós temos, nesse contexto aqui, 2 substantivos. Apenas um destaque, velho, por exemplo, mas mar também nomeia um ser, tá certo? Está também determinado por um artigo, tá bom? O artigo que determina esses 2 substantivos trata-se do artigo o, portanto, os 2 substantivos são substantivos masculinos, tá bom? No próximo exemplo, um Natal inesquecível, nós temos Natal, trata-se de substantivo, nomeia o ser, tá bom? Levando em consideração todas as coisas que sejam possíveis atribuir nomes, a gente trata como um ser, como vocês viram no conceito inicial, tá bom? O é artigo que determina o substantivo Natal, tá bom? Também trata-se de um artigo masculino, portanto, como o papel do artigo é determinar o substantivo, então há uma determinação quanto à variação também por parte desse artigo masculino. Então, substantivo no masculino. Assim como os reis da praia. Os que determina reis, tá certo?
está também no masculino, só que flexionado no plural, portanto, substantivo reis também no masculino, tá bom? Pertencem ao gênero feminino os substantivos que possam vir precedidos por a, as, um e umas, tá bom? Então, o contrassenso da flexão masculina, tá certo? Exemplo, ó, a história sem fim, uma cidade sem passado. História, determinado pelo artigo a, artigo feminino, portanto, substantivo feminino. Cidade, determinado pelo substantivo uma, portanto, cidade, substantivo feminino, já que o artigo uma também é feminino, tá certo? Isso é a condição básica, tá certo? Isso é o conceito básico da flexão de gênero do substantivo, ok? Básica, isso não quer dizer que seja a regra geral para todos os substantivos, já que, quanto às particularidades, eles se comportam de duas maneiras distintas, biformes e uniformes. Os biformes apresentam duas formas para designar o gênero desse substantivo. Essas duas formas, ó, como vocês veem no exemplo aí, tá certo? Como eu disse, pode ser associada ao sexo de maneira cultural, mas isso é uma mera coincidência, tá bom? Então observa bem. Gato e gata. Observa que no final as desinências que determinam a flexão desses dois substantivos, elas são alteradas, ó. Desinência O para gato, desinência A para gata, portanto, isso representa duas formas, ou seja, uma distinção entre elas, tá certo? Homem e mulher, aqui fica mais evidente ainda, porque não se aproveita do mesmo radical, a flexão do feminino. Poeta e poetisa, ó, vê a terminação, vê a palavra, a estrutura da palavra em si, apropria até do mesmo radical, mas apresenta a flexão do feminino aqui é representada essencialmente por um sufixo. E prefeito e prefeita, mais uma vez entrando naquele grupo do gato e gata, por exemplo, tem o mesmo radical, mas as desinências são distintas, portanto, representando aí essa particularidade de flexão de gênero do substantivo, tá bom? Chamado de substantivos biformes. Já os uniformes, como o próprio nome diz, são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Só que para isso eles recebem uma classificação. Eis que vocês têm aí, ó, os substantivos epicenos, tem só um gênero, que nomeiam animais, bichos. Por exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho e o jacaré fêmea. O dado curioso aqui é que vocês percebem que não há diferença nenhuma da estrutura do substantivo no masculino, a cobra, para o substantivo no feminino, a cobra. O que vai gerar o diferencial entre os dois é a presença do adjetivo fêmea e do adjetivo macho. Então, quem determina, na verdade, aí é a contextualização, a relação que é estabelecida entre o adjetivo e o substantivo. Então, para determinar a variação de gênero desses bichos, na verdade, o substantivo ele vai se apropriar da relação impositora, digamos assim, de nomear o ser em relação a quem caracteriza, de tal forma que se apropria dessa ideia do adjetivo para designar essa flexão. Os sobrecomuns têm um só gênero e nomeiam pessoas. Por exemplo, ó, a criança. Ao utilizar esse termo a criança, por exemplo, a gente não define a que gênero pertence, tá bom? Trata-se de uma palavra feminina, determinado por um artigo feminino, mas a designação significativa da palavra independe se masculino ou se feminino, por isso chamamos de sobrecomum. É uma estrutura usada tanto para seres do sexo masculino quanto para seres do sexo feminino, tá bom? Assim como a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. O dado curioso é que, não importando se a estrutura morfológica, se a palavra em si está no masculino ou no feminino, a designação dela vai ser única, tá certo? Tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Já o comum de dois gêneros, também fazendo parte desse universo dos substantivos uniformes, indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Para designar o gênero desses substantivos, na verdade a gente precisa aqui do contexto, tá certo? O contexto é determinante para isso. Quando eu me refiro a contexto, eu falo sobre todos os termos que possam determinar o substantivo. A relação que é estabelecida com esses termos determinantes é que possibilita designar o gênero desse substantivo. Então, palavras como artigo, adjetivo, numeral, pronome auxiliam nesse processo, tá bom? Por exemplo, ó, o colega, a colega. A estrutura é a mesma, o substantivo graficamente é o mesmo, mas a determinação do artigo é quem faz a diferença, tá bom? Então, se a gente dissesse, por exemplo, a tenista norte-americana,
a gente identificaria que tenista trata-se de um substantivo feminino, tá? Mas se nós disséssemos tenista participa de evento, então a gente não consegue determinar se o termo tenista está designando alguém do sexo feminino ou alguém do sexo masculino. Mas se a gente disser tenista norte-americana, então observa que o termo norte-americana ele determinou o substantivo como sendo feminino. Assim como se disséssemos tenista norte-americano, traduziria a mesma coisa, mas que para o masculino, tá bom? Então, esses substantivos uniformes, eles apresentam essa classificação, cada um com sua particularidade, tá certo? Então, há uma discussão muito grande, principalmente sobre substantivos epicenos, já que algumas nomenclaturas relacionadas a bichos, por exemplo, é controverso, alguns livros trazem uma informação, outros não, enfim. Existem certos substantivos que, variando em gênero, variam em seu significado, ou seja, mudando o gênero, muda o significado. Então isso também é uma particularidade, tá bom? Como, por exemplo, o rádio e a rádio, a diferença é que o rádio trata-se de um aparelho receptor e a rádio é a estação emissora. Tá certo? Ou seja, a rádio emite para que o rádio receba. Então são duas coisas diferentes, que são essa diferença só é designada pela alteração do artigo aqui automaticamente do gênero. E com isso a gente encerra esse primeiro encontro, tá certo? A gente encerra agora na flexão de gênero do substantivo, deixando a flexão de número e a flexão de grau do substantivo para um momento posterior. Então, só amarrando a ideia geral, nós tivemos substantivo como palavra que nomeia o ser, de uma maneira geral. Tivemos uma classificação para esse substantivo. E como se trata de uma palavra variável, ela varia em gênero, número e grau. Então a gente trabalhou o gênero do substantivo, né, que trata-se do masculino e do feminino. A gente sabe que na condição básica, essa flexão de gênero depende estritamente da estrutura da palavra em si, a mudança no final ou a mudança no radical que gera essa alteração, ou simplesmente depende estritamente de uma condição do substantivo, que é substantivo biforme e substantivo uniforme, tá certo? Então, os substantivos uniformes são aqueles que têm uma única forma, os biformes têm duas formas, tá certo? Uma para o masculino e outra para o feminino. Então, eu encerro essa primeira parte, deixo para na próxima semana a gente concluir falando sobre flexão de número e flexão de grau dos substantivos, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.